E aí, delícias do meu coração, meus amorecos, vamos dar uma olhada no que o tarô egípcio pontua a respeito da situação atual de vocês? Vamos descobrir? Truda aqui comigo. E aí, meus bruxinhos, minhas bruxinhas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindas novamente. A casa é nossa, o canal é nosso. Quem tá aqui com a bruxa? Aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote. E se você tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Eliséia, sou sacerdotisa e bruxa, taróloga oraculista. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Bruxa da Lua por Eliséia Nissen, bebês. Aqueles recadinhos de sempre, aproveita, deixa o like no comecinho do vídeo, que ajuda bastante que essa consulta chegue a mais pessoas que estão precisando. Verifica o teu sininho, né, de notificação, a tua inscrição, já me segue ali do lado, se vocês puderem, no bruxadalua.oficial, pra gente ficar mais pertinho, pra gente ir trocando umas ideias. Eu gosto de ter vocês comigo, eu sou uma pessoa possessiva. As opções, elas estão na mesa. Te concentra. Espera o teu melhor momento para tomar a tua decisão. Escolher uma. Nossa, bateu, não tá ressoando. Dá chance para uma outra, né? Às vezes a gente não tá bem, a gente escolhe com pressa, acaba não ressoando muito. Óbvio que a gente tá falando de uma mesa coletiva, né? Mas mesmo sendo uma mesa coletiva, muita coisa bate, tá, morecos? Os pedidos de oração, deixa pra mim nos comentários. A pessoa coloca assim, tá? Presta só atenção numa coisa. A abertura de caminho pra tal e tal pessoa. Tá, beleza, mas eu preciso que vocês me direcionem. Abertura de caminho financeiro, abertura de caminho amoroso. Eu preciso que vocês me direcionem pra que a gente consiga fazer as coisas bem certinhas, né? Com a espiritualidade a gente não brinca. E deixa pelo menos as iniciais do nome completo, pra eu poder direcionar e focar bem a energia. Tá bom, morecos? Então, obviamente, tarô egípcio vai falar, não apenas o tarô egípcio, porque a gente vai intuindo aquela consulta bem esmiuçada, aquela consulta bem gostosa mesmo, nosso tempo junto, que eu amo estar aqui com vocês, não tenho nem explicação para isso, amo sentar aqui, não tenho pressa nenhuma, né, de fazer, gravar correndo, é o momento que eu separo para estar junto de vocês, tá? Então, escolhe com calma, se precisar, bota pause no vídeo. O povo do 1 fica com a orgonite branca. O povo do 2 com a amarela, ou de olho de tigre, né? E o povo do 3 com a de ametista. Não conseguiu se conectar, não tem problema. Vai de 1, 2 e 3, tá? Bora, o povo do 1 já fica aqui comigo. O 2... Ai, preciso arrumar minha mesa. O 2 vem pra cá e o 3 aqui. Vamos lá, vamos começar, obviamente, pelas energias. Não é algo que tá sempre mudando, é algo que tá sempre se modificando. Pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela. Manda essa energia pra cá e eu desejo uma boa sorte, meus amores, uma boa consulta. Tarô para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Ai, caiu. O louco. O que vibra a pessoa amada? O louco, o diabo, o mundo, a imperatriz e o carro. Eita! Vamos lá, bebês. Bora! A gente tem a carta do louco, tá? Aqui, provavelmente, a gente esteja falando de um relacionamento cíclico, né? Esse aqui é o tarô prateado das bruxas, por isso que é diferente os desenhos, tá? A gente pode estar falando aqui de um relacionamento cíclico, porém de algo extremamente intenso, né? A gente tem carta do diabo, a gente tem carta do mundo. Então, é o tipo de pessoa que pode entrar e sair da tua vida, entra de maneira inesperada, sai de maneira inesperada, volta de maneira inesperada. Existe sim muita química, existe muita conexão nessa parte aí, entre quatro paredes, né, que é a plataforma. Não tem umas palavras que eu não posso falar. Ah, mas no outro pode, a outra pessoa fala, mas daí é uma questão dele, né, ou dela, porque aqui não funciona. Então, assim, a gente tem o louco.
O louco mostra uma pessoa que pode ser mais nova que tu, pode ser um pouco impulsivo ou impulsiva. Fato é que é uma pessoa que entra e sai da tua vida, né? Então, se vocês estão afastados, é uma pessoa que retorna, eu não tenho dúvida. Principalmente porque a gente tem carta do carro e a gente tem a carta do mundo. Quando a gente tem a carta do mundo, vocês viram que a gente está trabalhando com os opostos. Aqui a gente tem a carta número 0, porque o louco é tão louco que ele não tem nem número no tarô. Né? A gente tem a carta número 0, a gente tem a carta do louco e a gente tem a carta número 21, o último arcano do tarô. Então, a gente tá falando aqui de algo que não é de agora, né? Que vocês devem ter passado já por muita coisa. O mundo vem abrindo novos ciclos com mais completude, com mais concretude. O fato do louco oscilar, né? É que assim como o louco ele pode ir e voltar, ele pode se apaixonar e ficar também. Por isso que o arquétipo do louco é um arquétipo tão instável, né? E quando eu falo do louco, adequa ao gênero da tua pessoa amada, menino, menina, né? A gente tem a carta do carro que indica que as coisas, elas estão se movimentando, sim. Então, não é uma situação que está travada, não é uma situação que está pausada. Mesmo que essas movimentações, elas sejam fracionadas ou estejam desaceleradas, é algo que está se movimentando. A própria imperatriz, que mostra que essa pessoa tem, sim, muito carinho, muita completude em relação a ti. É a rainha das rainhas, né, bebê? Vamos combinar. A imperatriz, ela é fodástica no tarô. Então, existe completude, existe abundância, existe prosperidade de sentimentos aqui. A carta do mundo, que eu falei pra vocês, então, se abre um novo ciclo com toda certeza. Não tenho dúvida nenhuma. O problema tá nessa aqui que eu deixei por último. Vamos lá, carta do diabo. Quando a gente fala da carta do diabo no tarô, ela é maravilhosa para quando saem assuntos financeiros, assuntos profissionais, né? Tu trabalha feito um camelo, mas também tu vai ganhar muito bem para isso. Quando a gente puxa o diabo como vibração de um relacionamento, a gente pode estar falando de um relacionamento que não tá muito legal, uma pessoa que pode estar vibrando num ego, num orgulho, numa densidade energética muito baixa, né, muito negativa. Então, o diabo, ele acaba prendendo, te puxando em pensamento, né? Só que a gente precisa ter muito cuidado. Tá vendo que aqui a carta do diabo, ela é um espelho? Né? Então, assim, é uma pessoa que tende a te puxar em energia. Só que você também puxa essa pessoa. Né? Então, fica uma troca energética que não tá muito legal. Isso pode dar sintoma físico, tá? Pode dar ataque de ansiedade, pode dar dor na lombar, pode dar crise de choro, pode dar insônia, né? Ou se você dorme, parece que acordou atropelado por um carro, um Fusca, uma bicicleta junto. E o que que eu faço, bruxa? Faz uma limpeza energética. Ai, não posso. Tem uma playlist de oração no canal, né? Eu não sou nem cristã, né? Só por começo de conversa. Porém, eu não posso impor a minha crença a vocês, né? E tem uma playlist de oração justamente para isso. Tem limpeza do Arcanjo Miguel, tem limpeza da Chama Violeta, tem apometria quântica. Gente, tem Nossa Senhora Desatadora de Nós. É só querer, né? É só querer ir ali e fazer as coisas direitinho. É óbvio que o diabo traz toda essa parte da química, né, bebê? Da química, do desejo. Louco com a carta do diabo, bicho, essa pessoa deve te virar de cabeça pra baixo. Vamos lá, bora com o Osho. Osho, para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles atualmente? Vamos ver. Bicho, olha o louco aqui de novo. Oi! Se vocês realmente são passado dessa pessoa, essa pessoa ela não te esqueceu e nem te soltou em energia ainda. E pelo que eu tô vendo aqui, não vai te soltar tão fácil não. Vamos lá. Apego ao passado. Tá? Se vocês são o passado dessa pessoa, com certeza tem muito apego. Sim, é uma pessoa que não te largou em energia, como a gente pode ver. Se vocês estão juntos, aqui a gente precisa ter um discernimento, porque pode ser uma pessoa que deixou uma ponta solta aí diante de algum passado para resolver? Pode. A carta do louco, aqui de novo, o Kim Osho é o bobo. Gente, eu não vejo e eu não sinto essa pessoa como uma pessoa ruim. Eu sinto essa pessoa como uma pessoa imatura, tá? Eu tenho aqui a carta da preguiça, então sim, muitas vezes a vida que essa pessoa aparenta ter não é exatamente aquilo que ela passa, tá? E eu gosto muito de mostrar essa carta, porque se você olhar, a pessoa tá sentada, tá tomando um sol, tomando um drink, só que tá ali no vidro, né? Então, aqui já mostra uma posição, uma zona de conforto que não é tão confortável. E quanto mais tempo essa pessoa passa ali,
mais vai doer para que essa pessoa se movimente para sair. Tá no momento de colheita, então assim, se essa pessoa plantou coisas boas, ela tá colhendo coisas boas. Eu sempre pontuo para vocês. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória, né? Não adianta plantar café e querer colher melancia, plantar uva e querer colher banana, não é assim que funciona. Causas e consequências, né? E aqui a carta do rebelde, a gente vê que é uma pessoa que já consegue, sim, se libertar de alguns padrões, de algumas amarras, de alguns medos. O louco, normalmente as pessoas que vêm no perfil do louco são pessoas que têm muito medo, né, de algo mais sério, né? Porque são pessoas ali que podem ter tido traumas bem complicados, então a pessoa ela acaba meio que oscilando, né? E a gente vê que já acontece aqui, né? Tá vendo as correntes se rompendo? A gente vê que já acontece aqui uma certa libertação em relação a alguns padrões. Vamos descobrir um pouco mais o que que é? Vamos puxar o nosso pretinho aqui, bora lá. Para os consulentes da primeira opção, o que que vibra aqui a pessoa amada em relação a eles? Carta da libélula. Gente. Ai, bicho. Olha, eu não tenho nem como te dizer. Pera aí. Pronto. Roda da fortuna. Foi só pra dar uma confirmada mesmo. Eu não tenho nem como te dizer que aqui vocês não têm uma ligação espiritual, tá? Porque além da gente ter a carta daqui da chama gêmeas, a gente tem a carta das almas gêmeas. Não tem nem como te dizer, olha, aqui não é uma conexão espiritual. Não, é sim, tá? Porque a gente ainda tem roda da fortuna aqui na mesa. Vamos lá, bebês. Almas gêmeas, tá? A gente tá falando aqui de uma conexão de alma, de uma parceria, até mesmo de contratos de almas, tá? Então, apesar dessa instabilidade dessa pessoa, a parceria que existe em vocês quando vocês estão juntos é algo extremamente forte e intenso. E a carta das chamas gêmeas. Aqui a gente fala de completude, né? Quando se está junto, existe sim uma completude muito forte entre vocês. Aqui a gente tá falando sim de uma conexão de alma, de algo extremamente intenso, de algo extremamente forte. Eu tenho a carta da libélula, o espelho de ouro e o martelo. Tá, vamos lá, vamos começar pelo martelo. O martelo, ele fala de uma pessoa que pode estar num processo de autossabotagem, sim, fugindo, né? Porque o que que é o martelo? O martelo é comportamentos repetitivos, né? Então, a gente vê uma pessoa que pode entrar de maneira inesperada, sumir de maneira inesperada, acaba entrando nesse ciclo, né? De pontuar momentos juntos e momentos afastados. Então, fala, sim, até de uma autossabotagem dessa pessoa com ela mesma. Eu tenho aqui a carta do espelho de ouro, tá? É uma carta, assim, que ela fala de uma pessoa um pouco narcisista, de uma pessoa que olha só um lado, né, do relacionamento, então talvez olhe só pro próprio umbigo, tá? E eu falo mesmo, tá, gente? Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Mas é uma pessoa que acaba sim tendo amor, acaba sim tendo desejo, só que é uma pessoa que é complicada, né? Porque quando as coisas apertam, essa pessoa faz o quê? Vaza, né? Eu tenho a carta aqui da libélula. Eu gosto dessa carta. Ela é uma carta muito importante dentro dessa jogada aqui de vocês, porque ela fala de descobrir a verdade, de trazer luz para dentro dessa situação toda, de uma adaptação e de uma mudança saudável. É aquilo que eu falei para vocês no começo. Assim como o louco pode ir e voltar, ele pode se apaixonar e ficar. Então, aqui a gente vê que existe, sim, mudanças, né, gente? Eu tinha visto pela carta do carro. E a carta da carta na manga. Aqui fala de uma pessoa que tá disposta a correr o risco, né? Então, a gente vê que é uma pessoa que existe, sim, outras opções na vida dessa pessoa, tá? Porém, é uma pessoa que está disposta a correr o risco de, né, continuar essa história contigo. Essa pessoa tem uma carta na manga. Alguma coisa essa pessoa ali tá guardando para poder utilizar no momento correto, no momento certo. E não adianta, né, bebê? Aqui o negócio é forte, aqui o negócio é intenso, né? Vamos puxar um tarô aqui. Olha, pulou até um baralho cigano. Vamos puxar um tarô, depois eu quero pegar o egípcio. Vamos lá. Vamos com as fadinhas aqui. Tarô para os consulentes da primeira opção. Como é que tá a situação dos consulentes atualmente? E da pessoa amada? 9 de ouros. Essa pessoa tem muita admiração por ti. O que vibra a situação atual entre a pessoa amada e os consulentes?
carta de fundo, o carro. Vocês duvidam que ainda vai ter movimentação? Não tem a menor dúvida. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Achei que era o imperador, chegou a me dar um negócio aqui. Um imperador fado. Não, não é um imperador fado. Vamos lá. A gente tem o 9 de ouros, tá? Essa pessoa, ela tem muita admiração por ti. Gente, o 9 de ouros é aquela carta da pessoa que tem a vida feita. É aquela pessoa ali que sabe o que quer, sabe muito bem o que não quer e sabe exatamente como viver para ser feliz. Então, é como se realmente vocês não precisassem dessa pessoa. Não existe uma codependência emocional aqui, pelo menos essa pessoa acha que não tem. Porém, vocês aceitam ter essa pessoa na vida de vocês, né? Eu tenho um valete de ouros, um valete de espadas. Deixa eu ver se eu vi outro. Não. Os valetes, os pajens do tarô, eles são as crianças, né? Tá vendo ali que as fadinhas são crianças? Por que que são crianças? Porque os valetes, os pajens, eles vêm abrindo comunicação. Então, vem falando aqui de abertura de comunicação de uma pessoa que vai entrar em contato contigo se vocês estiverem afastados? Sim. Só que o pajem de espadas, além de ser o pajem, né, o valete mais fofoqueiro do tarô, é o mais curioso. É o tipo de pessoa que vai ficar rondando antes para saber como é que tá a tua vida. E o tipo de comunicação que o pajem de espadas abre é aquela comunicação meio provocativa, sabe? Ou responde um status, alguma coisa que essa pessoa vai fazer para chamar a tua atenção. E um pajem de ouros, então pode ser que demore um pouquinho, se vocês estão afastados dessa pessoa abrir comunicação? Pode ser sim. Eu tenho 5 de paus, então eu não sei o que ocorreu aqui entre vocês, mas o 5 de paus, ele pode sim falar de uma discussão, pode falar de um desentendimento que rolou entre vocês, e isso tá muito forte na cabeça dessa pessoa, tá? Se não for isso, a gente tá falando de um conflito interno. Pode ser os dois? Pode ser os dois. Eu tenho 3 de copas, bicho, então assim, o 3 de copas fala dessa pessoa querendo festejar a vida contigo, querendo aproveitar os bons momentos? Fala, mas é uma mesa coletiva, então não posso deixar de trazer que pode falar sim de triângulos ou quartetos, tá? Um 3 de paus, então a gente vê que é uma pessoa que já planeja uma movimentação. E um rei de ouros. É uma pessoa que tem algo, um sentimento estruturado por ti? Sim. Só que o rei de ouros a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o rei de ouros, por muitas vezes, ele pode ser muito materialista. Se importar muito ali com posses e com bens materiais, tá? Pode ser o tipo de pessoa ali que tá focado mais em trabalhar e no crescimento profissional ou financeiro. Bora com o egípcio aqui, que faz um tempinho já que ele não vem pra mesa. Vamos lá. Egípcio, para os consulentes da primeira opção, pontua aqui a situação atual entre eles e a pessoa amada. É uma regeneração, tô te falando. Nossa, mas essa pessoa, ela tá num desassossego. Bicha, olha isso aqui. Não tem, assim, ó, já veio alma gêmea, já veio chama gêmea, veio roda da fortuna. E olha a carta de fundo. A carta da imortalidade. Tá vendo que tem uma foice aqui? Pode ter um corte, pode ter um afastamento, mas olha ali, volta, né? Então, não adianta, né? A não ser que vocês realmente se pontuem diante dessa situação toda, esse relacionamento, essa ligação de vocês, ela é imortal, ela sempre vai existir. Não tem muito pra onde correr aqui, não. Vamos ver as outras aqui. Bicha do céu. Tarô egípcio papum. Vamos lá, tem a regeneração, né? Então, a gente já viu a imortalidade, então vai se regenerar esse relacionamento? Com toda certeza, não tenho dúvida nenhuma. Só que eu tenho desassossego, a gente tá vendo uma pessoa que tá passando por algum tipo de problema, né? Diante da própria vida, diante da própria existência, é uma pessoa que tá muito inquieta, né? Talvez esteja resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho a dona sacerdotisa aqui, então a gente pode estar falando tanto de um momento de silêncio, quanto de uma pessoa que tem muito contato com a espiritualidade. Pode ser ali uma sacerdotisa, uma pessoa de religião, pode, uma bruxa, pode. Adequa aí a tua situação, assim como pode ser um relacionamento que não veio ao público, ou até mesmo triângulo ou quartetos, por conta desse 3 de copas que tem ali, né? A gente vê que existe muita amizade, existe muita afinidade entre vocês, sim.
É uma pessoa que trabalha pra caramba, né? A carta do labrador. Então, pensa numa pessoa. Rei de ouros, carta do labrador. Bicho, essa pessoa, ela trabalha muito. É uma pessoa muito esforçada, sim. E é uma pessoa de coração bom, né? A gente tem a carta da generosidade. Essa pessoa, ela é uma pessoa boa, apesar de ser uma pessoa imatura. Só que eu tenho um impedimento aqui. Então, eu não sei se essa pessoa tá dentro de um outro relacionamento. Não sei se existem filhos aí metendo bedelha onde não são chamados, mas algo aqui como uma terceira pessoa de ponta aí dentro dessa situação toda acaba assim atrapalhando a regeneração desse relacionamento, né? Vamos puxar aqui, só pra gente fechar a mesa, o oráculo da lua, que faz tempo que a gente não traz, né? Para os consulentes da primeira opção, o que vem de conselho aqui pra eles? Em relação a essa situação. Eita, gente, eu amo essa carta, vocês não têm ideia. Carta do discernimento. Carta da pureza. A resistência. Caiu uma? Nossa, caiu. Peraí que eu não vou botar pause, não. Tamo em casa, tá? Calma aí. Vamos lá, morecos. Carta da pureza, lua de neve, tá? Essa carta, ela sai normalmente para pessoas que têm um coração muito bom, né? E provavelmente vocês têm esse coração dessa forma, né? Vocês são pessoas puras, vocês são pessoas boas. Eu não vou dizer que vocês não tenham maldade ou jogo de cintura. Não, não é isso, né? Mas é que vocês, a índole de vocês, o caráter de vocês é um caráter bonito, ele é bom. E é muito difícil a gente achar pessoas assim. Vocês são pessoas que já passaram por muita coisa na vida, não importa a idade, né? E vocês têm uma resistência muito forte, o emocional de vocês é muito forte. Porém, eu tenho a carta do medo, né? A gente vê que vocês estão passando por um período onde pode estar vindo ansiedade, pode estar vindo crise de choro. Vocês estão cara a cara ali com os maiores medos de vocês. E tá vendo ali que vocês estão deixando, né, aquilo meio que dominar vocês? Né? Então, por isso que a carta de fundo é a carta do discernimento, é a carta do equilíbrio. Tenta trazer um pouco mais de equilíbrio para a tua vida, não só em relação a essa situação toda, mas em relação a tudo que está acontecendo com você nesse momento. Tá bom, meu amor? É isso pro povo do 1. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia, da minha leitura. É tudo feito com muito amor, com muito carinho, com muita verdade. Eu tento trazer uma leveza aqui para que as coisas, elas realmente, não que fiquem mais fácil, né? Mas eu acho que quando a gente tem empatia, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, a gente consegue deixar tudo mais leve. Tá bom, bebês? Vou dar um pause, vou arrumar minha baguncinha e eu já volto pro povo do 2. Beijo, 1. Eu amo vocês. Eu já venho 2. E aí, povo do 2, vamos lá, bebês. Vamos dar uma olhada no que o tarô egípcio revela sobre a situação, né? O que ele pontua sobre a situação atual de vocês. Já aproveita, deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas que estão necessitando de um direcionamento da espiritualidade. Eu já peço perdão pela minha voz, eu tô falando realmente muito nesses últimos dias e deu uma pegadinha na garganta, tá? Mas vamos embora. Vamos começar aqui pelas energias e depois a gente vai aqui, né, intuindo e vamos ver o que a espiritualidade vem mostrando pra gente, tá bom? Eu desejo uma boa sorte, amores, e uma boa consulta. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles atualmente? O eremita. Ai, ai. Calma. Eita. Gostei. Não tá ruim. É que não tá bom, mas também não tá ruim. Mas vamos lá que as coisas se organizam. Bora. A gente tem a carta da morte, tá? Quando a gente tem a carta da morte, a gente tem finalizações de ciclo. Então, fica aqui comigo quem realmente está afastado, quem realmente não tem contato, até porque a gente tem a carta do eremita na mesa também. Então, a carta da morte é uma carta que costuma assustar bastante as pessoas quando ela sai, né? Porém, a morte, ela não deixa de ser uma transformação, né? Tá vendo? Eu adoro esse tarô prateado das bruxas, né? Olha aqui, tá vendo que tem um caixão, né? Tem aqui a transformação e logo em seguida a gente tem uma borboleta. Então, a morte,
né? No tarô, ela é uma oportunidade de se cortar coisas que não estavam legais, de se cortar coisas que já não estavam fluindo muito bem dentro desse relacionamento. E para isso exige sim um período de pausa, que por muitas vezes pode ser um período de pausa até um pouco mais longo. Facilmente a gente pega aqui uma carta da morte pontuando um período de 1 a 2 anos de afastamento. A gente tem a carta do eremita, então a gente mostra a tua pessoa amada, adequa ao gênero, tá? Menino, menina, num processo de introspecção muito grande, né? Num processo de autoanálise muito forte, né? Das próprias emoções, dos próprios sentimentos, não só em relação a vocês, mas em relação à própria vida, em relação à forma como essa pessoa vinha levando a vida, a forma como essa pessoa vinha levando a vida emocional, a questão dos relacionamentos, né? Então é uma pessoa que busca sim trazer essa luz interior para as próprias emoções, para os próprios sentimentos, tá numa análise bem pegada mesmo, né? Eu sempre falo, é muito difícil uma pessoa entrar em eremita e sair igual. É muito difícil, só se a pessoa não fizer o bagulho direito, né? Porque é um momento onde a pessoa fica cara a cara com os maiores medos, com as maiores sombras. Então, é um momento de renovação, é um momento de transformação e isso dói. Só quem já passou por isso sabe o quanto dói, o quanto é difícil, né? Então a gente vê uma pessoa que tá aqui num processo bem complicado. Apesar de ser bom, é algo complicado, né? A carta do mago, então eu não vejo essa pessoa desistindo de ti tão fácil, até porque a carta do mago é a carta número 1 do tarô, que vem falando de inícios e reinícios. Porém, o mago, ele se centra primeiro em si mesmo, né? O mago, ele faz acontecer primeiro para si mesmo ou para si mesma. Esses dias me perguntaram nos comentários assim, bruxa, mas por que o mago sempre faz acontecer para si mesmo primeiro? Por que uma bruxa sempre faz acontecer para si mesmo primeiro? Porque nós somos o exemplo, né? Se as coisas não vão funcionar pra gente, como é que vão funcionar para vocês? Então, a gente sempre faz pra gente em primeiro lugar, a gente precisa sempre estar harmonizado, a gente precisa sempre estar equilibrado, para aí sim conseguir focar em outras coisas. Então, a gente vê uma pessoa que vai fazer uma coisa de cada vez. Essa pessoa ela não vai trocar os pés pelas mãos, não. A carta do carro pontuando o quê? Ainda existe movimentação dentro dessa situação, sim. Então, não é algo que está parado, não é algo que se finalizou de forma permanente. Até porque a gente abre com a carta da morte e fecha com a carta do julgamento. O que é a premissa do julgamento? Que eu costumo sempre falar para vocês. Tudo que se deu por morto, voltando à vida e voltando de maneira modificada, voltando de maneira diferente. É uma segunda chance, é um chamado da espiritualidade para que vocês possam ter um novo ciclo sem aquilo que estava atrapalhando antes. Vamos puxar cadê o Osho? Vamos lá. Osho para os consulentes da segunda opção. Ai, tu sempre puxa o Osho, dorme comigo. Vamos lá. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? O que vibra? Oxe, bichinho, perdeu um pouco de si mesmo, né? Que bom que tá em eremita. Vamos lá, vamos ver o que saiu. Opa, pulou. Aí a carta da ruptura. O avarento, o compartilhar. Viu? O bom da pessoa estar em eremita é isso aqui. A gente tem a carta da concessão, que é o 6 de ouros. Então, assim, essa pessoa ela tem muito mais consciência nesse momento que provavelmente, tá? Não vou dizer que seja isso, mas provavelmente vocês se entregaram mais, vocês se doaram mais, vocês tentaram mais dentro desse relacionamento, enquanto a outra pessoa tentou de menos. O bom de estar em eremita é que a consciência maior, ela vem à tona. E a pessoa consegue pegar essas jogadas aqui, que antes talvez ela não conseguiria enxergar. A gente tem a carta da existência, então é uma pessoa que está muito perdido ainda, muito perdida diante da própria existência, diante de tudo que está acontecendo, né, na própria vida. E a carta da ruptura. Essa ruptura, ela pode pontuar tanto esse afastamento físico que ocorreu entre vocês, quanto uma ruptura de padrões na vida dessa pessoa. E a gente já vê uma pessoa que tá em finalização de ciclo, tá cortando coisas que não lhe servem mais, então essa carta ela é muito boa, né? Porque é aquela ruptura que rompeu, essa pessoa cortou ciclo.
Então, não volta mais da mesma forma, né? Essa pessoa, ela volta pra ti modificada. E se essa pessoa tá dentro de um outro relacionamento, ela nem olha mais pra dentro desse relacionamento, tá? Tá vendo aqui a criança no portão? Né? Só a única coisa que falta aqui é um pouquinho mais de visão, né? É essa carta que eu sempre mostro pra vocês quando sai. Tá vendo que o cadeado tá aberto? Só tem as correntes meio emboladas aqui. Então, são só algumas coisas ainda que essa pessoa ela precisa reorganizar para conseguir entender, ó, que realmente precisa, né? É só desembolar. A gente tem a carta do avarento, então eu não vejo essa pessoa te soltando em energia tão fácil. É o 4 de ouros, então existe apego, existe posse sim dessa pessoa em relação a ti. Só que eu tenho compartilhar, então aqui eu vou precisar um pouquinho do discernimento e do jogo de cintura de vocês. É uma pessoa que quer compartilhar a vida contigo? Quer compartilhar os bons momentos contigo? Sim. Só que também é uma carta que pode estar indicando triângulos ou quartetos, tá? Adequa aí a situação de vocês. Vamos puxar aqui o nosso pretinho pra gente pegar mais esse emocional, que depois eu quero... Vamos puxar o pretinho, bora lá. Para os consulentes da segunda opção, o que pontua aqui sobre a situação atual da pessoa amada em relação aos consulentes? O que vem aqui? Eita! Tem amor? Óbvio que tem amor. Vocês estão esperando um date? Vai rolar, viu? Carta do date. Mas não é um date que vai ter agora, tá? A gente fala de uma pessoa que precisa retomar o controle da própria vida, precisa de planejamento a respeito disso tudo. É uma pessoa que tá com saudades, tá? A própria carta do eremita, ela pontua, assim, saudades. E a gente tem aqui a carta do amor. Existe amor aqui, não tenho dúvida, né? E é um amor extremamente forte, é intenso, é paixão, é afeição, é atração, né? E aqui eu tenho a carta da mulher, né? Da conversa de mulher. Aqui é um direcionamento para vocês, né? Para que vocês possam conversar com amigos, para que vocês possam aproveitar o momento de vocês, a vida de vocês, adequa ao gênero menino, menina, para que vocês tenham, né, um pouco mais de diversão na vida de vocês. E aqui a gente tem a carta da palmeira, é uma das cartas que eu gosto bastante. A palmeira, se vocês olharem, dificilmente uma palmeira ela se quebra. Ela pode se dobrar, ela pode encostar até o chão, mas ela volta. Então, a carta da palmeira, ela fala de estabilidade, ela fala de segurança, ela fala de crescimento e ela fala principalmente de flexibilidade. Se isso antes era uma coisa que estava atrapalhando vocês, agora é algo que vai ser agregado a esse relacionamento, tá? Ai, bruxa, é uma pessoa que volta? Claro que volta. Vamos puxar aqui o tarô, bora lá? Tarô para os consulentes da segunda opção. O que a espiritualidade mostra da situação atual dele com a pessoa amada? 9 de espadas. Se tá numa análise profunda, essa pessoa, bem, ela realmente não tá, né? Porque a gente ficar cara a cara ali com os nossos maiores medos é extremamente complicado, né? Vamos lá, vamos puxar 3 de espadas. Ô, bicho, a pessoa tá sofrendo. Olha, não é muito diferente do esperado, tá? Porque quando você tá em eremita, você tá fazendo um processo de autoanálise até das tuas sombras, né? A gente faz um trabalho das sombras. O que é um trabalho das sombras? É a gente pegar tudo aquilo que não tá legal na nossa vida e ir até a raiz do problema, entender o porquê que aquilo tá acontecendo. Isso inclui olhar para traumas, isso inclui olhar para processos de autossabotagem e não é fácil. É algo extremamente complicado. É muito bonito quando a gente sai de eremita, porque, bicho, a gente ressurge feito uma fênix. Mas enquanto o negócio tá acontecendo, é complicado, né? Vamos ver a morte aqui de novo. Tá, vamos lá, bebês. O 9 de... vamos começar pela morte, tá? Além da finalização de ciclo que pode ter ocorrido entre vocês, a gente também pode estar falando de uma finalização de ciclo se essa pessoa estiver dentro de um outro relacionamento, assim como uma finalização de ciclo mediante o calendário lunar. O que é isso? Pega o mês de aniversário, pontua 3 meses antes, ou o mês de aniversário e 3 meses depois
depois. As energias, elas não se movimentam só no mês do nosso aniversário, não, que é o nosso ano novo lunar, né? O nosso ano novo solar, desculpa. O momento onde a gente abre um novo ciclo, o ano novo começa pra gente no dia do nosso aniversário. Então, às vezes esse ciclo atrasa, só que são muitas energias movimentadas. É o momento onde as coisas elas vão se moldando, onde aquilo que não tá legal sai, onde aquilo que tá em desequilíbrio tenta ser equilibrado. Então, é muita energia ao mesmo tempo. A gente tem um 9 de espadas, então a gente vê uma pessoa que não tá dormindo bem, uma pessoa que pode estar com a mente extremamente confusa. O que é bom essa pessoa estar em eremita, e eu sempre vou repetir isso porque eu amo eremita, né? Então, o 9 de espadas, ele vem falando de uma pessoa que pode ter insônia, enxaqueca, crise de ansiedade, pesadelos fortíssimos, de uma pessoa que não está com a mente tranquila, tá? Eu tenho um valete de ouros, então essa pessoa ela vai entrar em contato contigo, vai, só que vai demorar um pouco, tá? Os pajens de ouros, valete de ouros, eles são lentinhos. Tá vendo aqui no deck que é praticamente uma bebezinha. Então, demora um pouco para chegar, né? Principalmente por quê? Porque ela vai levando aquilo que é frutífero, aquilo que é concreto, né? Então, quando a gente fala de pajem de ouros, de valete de ouros, eles vêm levando a concretude, além de abrir comunicação. Eu tenho a grande sacerdotisa aqui, eu tenho o hierofante. Vamos lá. Pode ser uma pessoa que esteja dentro de um outro relacionamento? Pode. O hierofante, ele pode pontuar isso? Pode sim. Mas se está dentro de um outro relacionamento, a gente já vê que é um relacionamento completamente falido, né? Vamos trazer amanhã como é que tá a vida aí da pessoa amada e da rival para quem é quarteto ou triângulo. Só que o hierofante, ele tem uma peculiaridade. Ele se importa demais com a opinião dos outros, né? É o tipo de pessoa que vive pela expectativa do que os outros acham certo. Então, tá sempre na cabeça dessa pessoa, nossa, mas o que a minha mãe vai falar? O que o pessoal do trabalho vai achar? O que a igreja vai achar? Então, essa pessoa, ela tá sempre se baseando pelo que fulano ou ciclano acha certo. E acaba se colocando em segundo lugar. Então, é o tipo de pessoa que o quê? Vive pela cabeça dos outros. Não vive como realmente gostaria de viver para ser feliz, né? Para ter uma vida plena. E aqui eu tenho a sacerdotisa. Assim, aqui, ou vocês têm, né, ou essa pessoa tem um contato muito forte com a espiritualidade, o que eu não posso deixar de trazer porque é uma mesa coletiva, ou a gente tá falando de um relacionamento que não veio a público, ou sim de triângulos e quartetos, né, onde vocês podem entrar aí como uma terceira pessoa de ponta dentro da situação. E um 9 de copas, essa pessoa ela tem sentimento? Tem sentimento, mas nesse momento é uma pessoa que acaba meio que se fechando um pouco, né? Esse processo de eremita, ele é um processo muito bonito, mas ele é um processo extremamente complicado. Vamos lá, bora puxar aqui o egípcio para ver o que pontua. Egípcio para os consulentes da segunda opção. O que vem falando aqui da situação atual da pessoa amada e dos consulentes? Oh, já caiu tudo. Ó, a roda da fortuna. O arrependimento. Bicha, do que essa pessoa se arrepende? O que houve aqui? Vamos virar as outras, que eu tô curiosíssima. Carta da consumação, a peregrinação, iniciação. Olha a dona sacerdotisa aqui de novo. A fragilidade, beleza. A generosidade, a temperança, gostei, roda da fortuna. Ô, karma, hein, bebê? Ô, karma. Vamos lá, morecos. Carta da consumação, tá? Então, assim, a gente vê que o que existe entre vocês já é sólido, é algo já consumado, é algo já muito bem firmado. Mas eu tenho a carta do peregrino, então a gente vê uma pessoa que ainda tem um caminho aqui pra... Peraí, gente. Tá, eu fui olhar porque tinha alguma vela ali que tava instalando, fui ver se não tava pegando fogo. Então, a gente vê que ainda tem um certo caminho aqui dessa pessoa até ti, né? Um caminho meio comprido, tá? A iniciação, então, a gente vê que é uma pessoa que tá passando, sim, por várias coisas, por várias provações. E a sacerdotisa de novo. Então, presta atenção, que se essa pessoa tiver um contato muito forte com a espiritualidade,
É uma pessoa que está passando por vários aprendizados, várias mudanças no grau da espiritualidade dessa pessoa, tá? A gente tem a fragilidade, então a gente vê sim que houve um afastamento, e esse afastamento ele foi repentino. Porém, a gente tá falando de uma pessoa que tem o coração bom, e essa pessoa também sabe que você tem o coração bom. A gente tem a carta da generosidade. Então, são pessoas boas, né? Tanto que eu tenho a temperança aqui, que é uma carta, mesmo no tarô egípcio, é uma carta extremamente espiritual. A temperança, ela tempera, ela reequilibra as situações. E a gente vê que é algo que precisa, sim, ser reequilibrado, porque a gente tem roda da fortuna. Quando a gente tem roda da fortuna na mesa, a gente pode estar falando, sim, de relacionamentos cíclicos, né? É aquela coisa, não tem começo, não tem fim, é feito por mês, é feito por pausas, precisa de um reequilíbrio, né? Porque em alguns momentos a gente tá lá em cima, em outros momentos a gente tá aqui embaixo. Então, a roda da fortuna, além dela pontuar movimentação, ela também pode pontuar que necessita de um equilíbrio, por isso que a temperança tá na mesa, isso é muito bom. É uma pessoa que traz, sim, certas incertezas em relação ao que está acontecendo, né, em relação a toda essa situação, o que é bem normal, né, pelo fato dessa pessoa estar nesse processo aí de autoanálise. A domesticidade é uma pessoa que está mais voltada ali para família, para pai, para mãe, para irmãos, para tios. Então, é uma pessoa que está voltado mais ali para si mesmo, tá mais quietinho ou quietinha no canto dele ou dela, tá? Só que eu tenho como a carta de fundo a carta do arrependimento. Eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas a gente vê que é uma pessoa que acaba se arrependendo, sim, de alguns atos, de algumas atitudes que teve em relação a ti. Vamos puxar aqui um oráculo da lua, só pra gente dar uma olhada aqui na energia de vocês e passar um direcionamento, né? Vamos lá. Para os consulentes da segunda opção, o que vem aqui de direcionamento a respeito dessa situação? Carta da sabedoria, carta da paciência e a carta do caminho. Carta de fundo, olha que linda essa carta. É a carta da fé. Olha aqui, tá vendo isso aqui? Né? Isso aqui tá sendo gerado a vida, tá sendo gerado novas oportunidades. Só que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ciclo. E aqui tá pedindo para que vocês tenham, sim, um pouco mais de paciência. Tá logo ali, tá vendo? Tá logo ali. E aqui a carta da sabedoria. Ajam com sabedoria, né? Não entra em surto, não despiroca, porque aqui a gente tem a carta do caminho. Tá logo ali também. Olha ali, é só subir a escada, né? Então, a gente vê que as coisas, elas estão se moldando para que vocês consigam firmar aqui e retomar esse relacionamento, não tenho dúvida. Só precisa ter um pouco mais de fé e um pouco mais de paciência aqui dentro dessa situação. Não tem aquela frase ali, ai, confia no processo. A gente tá ali todo meio guenzo, mas vamos lá, vamos confiar no processo. Tá bom, amorecos? É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia. Eu amo muito estar aqui com vocês, eu sempre tento deixar as coisas, né, uma leitura mais leve, apesar de trazer sempre muita verdade e muita transparência, tá bom? Vou dar um pause e vou arrumar minha mesa e já volto pro povo do 3 beijo do 2, ó. Um beijo enorme no coração de vocês. Não esquece que eu amo vocês demais. Beijo 2, já vem 3. E aí, galerinha do 3, vamos lá, morecos. Vamos dar uma olhada no que o tarô egípcio pontua, né, a respeito da situação atual de vocês. O tarô egípcio, porém, não apenas o tarô egípcio, né? Vamos estar intuindo os decks que vão vindo aqui. Aproveita, deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo. Assiste a tua tiragem, sentiu que não tá batendo, que não tá ressoando, porque o 3 normalmente é meio pegado. Dá chance para uma outra opção, tá? Pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles atualmente? Carta da força. O eremita, a força e a imperatriz. Carta da torre. Tá, vamos lá, amorecos. A gente tem aqui um processo de desconstrução, né? Sempre que a gente tem a torre na mesa, a gente tá falando de algo que teve um rompimento abrupto, né? A torre, ela vem trazendo aquela premissa, né? Tudo que se tinha por sólido vem à terra
vem de maneira inesperada, então é um momento extremamente caótico, é um momento onde as coisas estão muito frágeis, onde as coisas estão num momento caótico mesmo, né? Então, provavelmente a gente esteja falando aqui de pessoas que estão num período de afastamento, tá? A gente tem a carta do eremita, isso é uma carta muito boa. Por quê? Porque apesar do eremita pontuar um afastamento emocional, também pontua uma pessoa que está num processo de autoanálise muito intenso. Né? Normalmente o eremita ou ele está perto do fogo, ou ele tem uma lamparina na mão. A gente vê uma pessoa que sai, né, de uma zona de conforto, entre aspas, e busca mergulhar profundamente nas próprias emoções, nos próprios sentimentos. Então, uma pessoa que está fazendo realmente uma autoanálise. Sabe aquele momento que a gente está cara a cara com o nosso lado mais sombra? Que a gente começa a analisar tudo que a gente já fez até hoje e a forma como a gente quer levar a nossa vida a partir de agora? E isso inclui, sim, olhar tanto a vida atual dessa pessoa quanto a situação com vocês. Uma das coisas que o eremita pontua, tá, bebês, é saudade. Apesar de silêncio, é um tempo necessário para que essa pessoa possa realmente entender aquilo que ela realmente quer para a vida dela, aquilo que ela não quer mais e aquilo que ela realmente quer se dedicar. E isso, para isso, é necessário que a gente conheça, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que a gente tenha um trabalho de autoconhecimento. Dificilmente uma pessoa ela vai entrar em eremita e vai sair a mesma coisa, só se fizer um trabalho muito cagado, né? Vamos combinar. A gente vê a carta da força, então uma pessoa se segurando bastante, segurando os instintos, segurando os impulsos, né, em relação a ti, até porque a gente vê que é uma pessoa que está bem interiorizada. E a carta da imperatriz. Se vocês estão afastados, existe reinício? É óbvio. A gente não pode esquecer que a imperatriz, ela é a rainha das rainhas. E por ser a rainha das rainhas, ela tem todas as rainhas dentro dela. A gente tá falando de uma rainha de copas, de uma rainha de espadas, de uma rainha de ouros, de uma rainha de paus. Então, essa pessoa, ela vê uma completude muito forte em relação a ti. Né? Então, a imperatriz, ela já vem trazendo essa parte aqui de inícios e de reinícios, tá? Vamos puxar aqui um Osho pra gente ver as energias. Ai, bruxa, tu sempre puxa Osho. Cara, dorme comigo, embaixo do meu travesseiro. É meu casca de bala. Vamos lá. Osho para os consulentes da terceira opção. O que vibra a pessoa amada em relação a eles? Gostei. Ou tô falando, tá com saudade, tô te dizendo. E é intenso o bagulho aqui, né? Carta da intensidade. O negócio é intenso, não é pouco intenso, não. Vamos lá, gente, abrir com a carta do sonho. Mano, o eremita, ele pontua saudade. Tem outras cartas do tarô que pontuam saudade também, mas o sonho, que é o 6 de copas no tarô tradicional, é saudade, saudade mesmo. Então, a gente tá falando, sim, de uma pessoa que vibra numa nostalgia muito forte em relação a ti. Né? É aquele tipo de pessoa que bota a cabeça no travesseiro e fica lembrando os bons momentos que teve contigo. Né? E isso faz sentido, porque tá em eremita, então tá nesse processo de autoanálise. Eu tenho a carta da completude, já não bastava ter imperatriz, a gente tem a completude, que é a carta do mundo. Então, existe sim um reinício para vocês com muito mais concretude do que aquele que se findou, do que aquele que não tinha exatamente as bases sólidas necessárias para um crescimento mais sólido entre vocês. E para isso, a gente tem a carta da temperança. É muito boa, né, que em Osho é a integração, mas a temperança, ela vem temperando, ela vem reequilibrando, ela vem reconstruindo. Então, é uma carta extremamente ligada à espiritualidade, que fala de reequilíbrio de energias. E a gente só reequilibra aquilo que não tá legal, né? Eu tenho fardo, então é uma pessoa que tá passando por um momento extremamente conturbado. Uma torre não é fácil, né? Quem nunca passou por uma torre? É extremamente complicado e a gente vê uma pessoa que, por muitas vezes, os outros podem até usar e abusar da bondade dessa pessoa. Tá vendo ali a outra carregando uma pessoa nas costas? A carta da harmonia, que é o 10 de copas no tarot tradicional. Então, tem amor? É óbvio que tem. Tem completude com toda certeza. A carta da imperatriz com 10 de copas. Existe sim muito sentimento aqui. E é uma pessoa que quer celebrar os bons momentos da vida contigo. E as coisas mais simples, sabe? Sentar, ver um filme, tomar um vinho, conversar, né? Mas a gente não pode esquecer que o 3 de copas, ele pode estar falando também de triângulos ou de quartetos, né?
Vamos puxar aqui o nosso pretinho pra gente ver como é que tá essa parte mais emocional dessa pessoa. Vamos lá. Para os consulentes da terceira opção... Peraí, eu não tinha perguntado, mas vamos ver. Carta do amor. Bora. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra aqui a pessoa amada em relação aos consulentes atualmente? O que vibra? Carta do relógio. Oh, olha quem veio de novo, a carta do amor e a libélula, carta da fênix. Bicho, aqui vocês renascem e renascem muito mais forte, tá? A gente tem a carta do relógio. Essa carta, ela vem falando que essa pessoa ela vai precisar de tempo, né? É uma pessoa que tá num tempo de se curar, é algo que vai ser progressivo. É óbvio que a gente sabe que isso não acontece de uma hora para outra. Então, existe sim aqui a necessidade de um tempo para que essa pessoa possa se reerguer, para que ela possa se reconstruir. Eu tenho a carta do amor, então existe sim, né, o 10 de copas que já tinha saído ali, muito amor envolvido, existe paixão, existe afeto, existe atração. A carta da ascensão, então a gente vê que o relacionamento de vocês, a conexão de vocês, ela vai conseguir sim transcender esses obstáculos, né? Algo que vocês vão conseguir aprender com isso. Vem falando de expansão, vem falando de novas fases e vem falando da preparação para uma união mais sólida. A gente tem a carta da libélula e a carta da fênix. A libélula, ela vem falando de algumas coisas que vão vir à luz. Então, tem alguma coisa que está oculta que ainda que vai ser revelado. Fala de mudança e fala de cura também, de adaptação, tá? E a fênix, né, bebês? Assim, é uma nova fase e é uma nova fase que vem falando de renascimento, de transformação, de crescimento e principalmente de mudança de pensamentos dessa pessoa em relação a tudo isso. E a gente consegue tudo isso através da onde? Da carta do eremita. Vamos puxar um tarozinho, bora lá. Tarô para os consulentes da terceira opção, 5 de paus. Como é que tá a situação atual? Calma. Entre a pessoa amada e os consulentes. Nossa. A situação atual. Rei de ouros, rainha de ouros. 2 de paus. Mano do céu, 2 de copas. Vixe, a gente não tá falando de qualquer coisa aqui não, ó. A gente tem a carta da temperança de novo na mesa, então, sim, a espírito... Bom, não é de se admirar, né? Porque o povo do 3 é o povo que mais faz adoçamento, puxamento, harmonização, né? Que faz as orações, então, a temperança tá muito presente na mesa de vocês e isso não é novidade nenhuma. A gente tem a carta da justiça, então a gente vê uma pessoa que tá tentando agir de maneira correta, tá tentando agir de maneira justa, porém não vai ser uma pessoa que vai trocar os pés pelas mãos aqui, não. Quando a gente tem a justiça na mesa, a gente fala de causas e efeitos. A gente fala de causas e consequências, de pesos e medidas, tá? Então, é uma pessoa que tá buscando usar também da sua racionalidade para se pontuar em relação a essa situação e não vai se pontuar só pensando no amanhã, não. Isso aqui vai ser a médio e longo prazo que essa pessoa já tá calculando, né? Porque a gente vê uma pessoa que tá tentando agir de maneira justa e correta e de uma pessoa que tá tentando trazer um equilíbrio para dentro dessa situação também. Aqui a tua pessoa veio como um rei de ouros, adequa ao gênero, e vocês vieram como rainha de ouros, ou seja, vocês vieram como um casal, e um casal muito próspero. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo de prosperidade só financeira, não. Eu falo de uma prosperidade emocional, eu falo de uma prosperidade de planos, de projetos, de união, né? Então, a gente vê que existe sim aqui uma conexão extremamente forte e intensa. E mesmo que tenha ocorrido um afastamento, como a gente vê na carta da torre, energeticamente vocês estão extremamente conectados e alinhados. O que quer dizer que talvez essa torre também esteja acontecendo na vida de vocês, tá? Pode servir para todo mundo? Não. Eu tenho um 2 de paus que mostra essa pessoa parada nesse momento. É óbvio que ela vai estar parada, ela está em eremita, né? Mas eu tenho um 2 de copas. Bicha, quando a gente tem 2 de copas na mesa, a gente fala de uma pessoa que te olha e vê como parceiro ideal de vida. O 2 de copas, ele fala, assim, de conexão espiritual, fala, assim, de circunstâncias de destino e principalmente de alma gêmea, de chamas gêmeas,
de almas afins. Então, existe sim muita conexão aqui entre vocês. E essa pessoa sabe disso. E vocês provavelmente aí desse outro lado também. Bora lá, vamos com o tarô egípcio. Para os conflentes da terceira opção, o que pontua aqui a situação entre a pessoa amada e os consulentes? Olha, eu tenho a carta da comunhão. Vamos ver o que vem mais aqui, pra gente entender o que é essa comunhão. Carta da avareza. Essa pessoa não vai abrir mão de ti tão fácil. O inesperado, a conjectura, caiu aqui no meu colo. A amizade, a persuasão. Ó, o eremita aqui de novo. Tá em eremita mesmo, né? A veemência e a ilusão. Tá. Vamos lá, morecos. Eu tenho aqui a carta da comunhão, tá? Essa carta, ela pode falar tanto de uma conexão energética extremamente forte e intensa que existe entre vocês, quanto também pode estar pontuando triângulos ou quartetos, tá? Adequem aí a situação de vocês. A gente tem a carta da inovação, então a gente vê que é um relacionamento que vai passar por uma transformação completa de todas as energias, de tudo o que aconteceu até agora, e vai ser algo completamente inesperado. Essa pessoa, ela retorna para a tua vida modificada e de forma completamente inesperada. Você vai estar lá, sei lá, lavando uma louça, a pessoa, ela vai te mandar mensagem. Eu tenho a carta da amizade que mostra, assim, uma afinidade, uma parceria muito grande que existe entre vocês. Só que eu tenho a carta da persuasão. É uma pessoa que consegue ser muito persuasiva quando essa pessoa quer, tá? Então, toma cuidado, porque pode ter ali uma certa estratégia, até alguns joguinhos. Pode sim. A gente tem a ilusão, então, algumas coisas, elas ainda não conseguem ser enxergadas na sua total verdade dentro dessa situação. Alguma coisa fica em oculto aqui dentro ainda. A carta da conjectura, a gente vê uma pessoa que está ponderando muito a respeito de tudo, tanto em relação à vida de vocês, quanto em relação à própria situação. E a carta da veemência, tá? É uma pessoa que acaba tendo, às vezes, até um certo medo, né, de se movimentar, mas não é aquele medo de dar errado, não, é o medo de, talvez, do novo, do desconhecido, né? Porém, a gente tem a carta de fundo aqui como a carta da avareza. Bicho, essa pessoa, ela não vai abrir mão de ti tão fácil, tão facilmente. Essa pessoa, ela não vai se desconectar de ti tão fácil. Vamos puxar aqui um Delfos. Ai, mas tu não puxou Delfos nos outros. Não puxei, mas vou puxar. Bora lá, 3. Para os consulentes da terceira opção, o que pontua aqui a espiritualidade em relação à situação atual dos consulentes e da pessoa amada? O romance, a coroação, o time do amor. Cai mais uma só. A difícil lição. Ó, tô falando, alguma coisa vai vir à tona. A gente tem aqui a carta de fundo, a verdade nua. Alguma coisa aqui que tava em oculto dentro dessa situação toda, ela vai aparecer, ela vai ser revelada, vai chegar até vocês. Ou através dessa pessoa, ou através de um terceiro. Fato é que algo vocês vão descobrir aqui, tá? A carta da difícil lição, então a gente vê que é uma situação difícil não só para tua pessoa amada, quanto para vocês também. Né? Não é algo fácil, não é algo que a gente consegue dizer que é leve, né? Não é leve, é intenso. E a gente não pode esquecer que a intensidade é tanto para os momentos de quando a coisa tá boa, que daí é muito bom, quanto para os momentos onde a coisa tá ruim, porque daí é muito ruim. Por isso, tanto a temperança na mesa, por isso, tanto a necessidade de equilíbrio. O time do amor, então, é uma pessoa que não é de falar muito, não é de demonstrar muito as emoções, os sentimentos. A carta do romance, então, existe sim muito amor, existe sim muita completude em relação a ti. E tem a carta da coroação, então vem sim uma vitória muito forte para vocês. E essa vitória também vem com o auxílio da espiritualidade, tá? Aqui vocês estão assim, ó, pau a pau com a espiritualidade. Bora puxar um conselho do oráculo da lua, só pra gente fechar a mesa. Vamos lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vem aqui de conselho em relação a essa situação toda? Carta da ação.
Carta do discernimento, muito bem. Carta de liberar, né? E olha... Mano, essa carta aqui dentro do oráculo da lua, ela é uma carta extremamente forte. É aquela mudança completamente inesperada, é aquela mudança forte, intensa. Então, a gente vê que tudo isso aqui vai mudar e vai mudar radicalmente. A situação dessa pessoa contigo vai mudar de forma extremamente intensa. Mas aqui tá faltando um pouco de discernimento, tá? Nas ações de vocês, ou até mesmo nos pensamentos de vocês em relação a essa situação. Então, presta atenção, tenta equilibrar um pouco mais as tuas ações, os teus atos e os teus pensamentos também. E aqui a carta da liberação, né, da entrega. Então, assim, libera aquilo que você não consegue controlar. Não adianta a gente ficar dentro de ansiedades, não adianta a gente ficar dentro de conflitos onde a gente tenta controlar situações que não dependem da gente, né? Então, libera, entrega para o universo. Eu tenho a carta aqui da lua de trovão, então a gente vê que quando o negócio mudar, vai mudar de forma extremamente intensa, mas aqui pede um pouco mais de discernimento nos atos de vocês, tá bom, amorecos? É isso pro povo do 3, eu espero que tenham gostado da tiragem, da minha energia. Eu amo demais estar aqui com vocês, um beijo enorme no coração, fui, amo vocês!